Shalom, homens de honra. Dia 2 de agosto. O escândalo da graça. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá, então. Vamos para o versículo do dia 2. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, verso 14. Vamos lá, então. A explicação de João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne. Primeiro pedacinho do versículo. O Deus eterno entrou na história humana e assumiu nossa natureza em Jesus Cristo. Hoje, esse primeiro pedacinho do versículo, de João 1, 14, o maior escândalo da graça é que Deus nos esperou que o homem chegasse até Ele. Foi Deus que veio ao encontro do homem. A graça sempre toma iniciativa. Então, a graça é o quê? Que o homem chega até Ele. É isso que é a graça. Nós temos que chegar até o Pai. Segundo pedacinho do versículo, e habitou entre nós. Jesus viveu entre pessoas comuns, pecadores, doentes, rejeitados e necessitados. Hoje, esse segundo pedaço do versículo de João 1,14, para nós, a graça de Deus não se afasta de quem está quebrado. Ela entra na nossa realidade para restaurar, curar e transformar vidas. Então ela está entrando na minha vida e na sua para quê? Para transformar e restaurar. E às vezes até para curar que nós temos internamente. Não existem pessoas distantes demais para a graça de Cristo. Olha lá. Não existem pessoas distantes para a graça dele. Por quê? Ele quer nos transformar, ele quer nos restaurar, ele quer nos transformar. Terceiro pedacinho do versículo de João 1, verso 14. E vimos a sua glória. A glória de Deus foi revelada na vida de Jesus. Não apenas por milagres, mas por seu amor, misericórdia e santidade. Isso, esse pedacinho do versículo hoje significa o quê? Esse terceiro pedacinho do versículo. A verdadeira glória de Deus se manifesta quando a graça alcança quem ninguém mais acredita que poderia mudar. A graça transforma pecadores em filhos de Deus. É isso. A graça dele muda qualquer pessoa. Imagina aquela pessoa, vamos lá, um extraordinário que matou alguém. A graça vai transformar ele. A graça de Deus vai transformar ele. Transforma os pecadores em filhos de Deus, olha lá. Vamos no extraordinário. Pense naquela pessoa que matou alguém e foi transformada, porque existem essas pessoas aí no mundo. Foram transformadas. Aquele drogado que saiu das drogas, hoje está levando a palavra. É isso. A graça que transformou. A graça transforma, alcançou o coração dele e transformou. Quarto pedacinho do versículo de João 1, verso 14. Cheio de graça e de verdade. Jesus nunca separou a graça da verdade, olha lá. Ele acolhia o pecador, mas também o chamava ao arrependimento e à transformação. Olha lá. Hoje, o escândalo da graça não é permitir que a pessoa permaneça no pecado, mas oferecer perdão a quem não merecia e poder para viver uma nova vida. Olha lá. Ele não quer que a gente permaneça no pecado, a graça dele. Ele quer o quê? Que a gente ofereça o perdão, que a gente perdoa a pessoa. Aquela pessoa que não poderia, que não merecia o poder de viver mais uma nova vida. A graça salva e a verdade transforma. Olha lá. A graça vai salvar qualquer pessoa.
perdoa e recebe pessoas que jamais poderiam salvar a si mesmas. Em Cristo, a graça venceu a condenação. O amor venceu a culpa e a cruz venceu o pecado, olha lá. Porque ele carregou o meu pecado e o seu. De todos nós, até daquele que matou, que eu dei exemplo. Ele carregou o pecado dele na cruz também. E a graça alcançou esse pecador e transformou. Aquela prostituta, o pecado dela também foi a cruz. E a graça alcança ela, ela também vai ser transformada. Amém? E quanto mais se ela quiser ainda ser transformada. Aquele que matou e aquela prostituta que eu estou dando exemplo. Se ela quiser ser transformada, aí que a graça vai chegar com força mesmo. Amém? Quem experimenta essa graça não continua o mesmo. Olha lá. Porque a graça de Deus não apenas perdoa o passado, mas transforma o presente e conduz a um novo futuro. Olha lá. Vamos refletir eu e você agora. Nós pecamos todos os dias. Nós somos pecadores. E a graça nos alcança todos os dias. É isso. A graça de Deus perdoa eu e você todos os dias. Nós temos que perdoar o que nós fazemos. Dia a dia. Às vezes a gente ofende nosso cônjuge, os nossos filhos, algum parente próximo, algum colega, até alguém da igreja, alguém da padaria, alguém do supermercado, enfim. Nós temos que se arrepender. Porque a graça está sobre mim e sobre você também. Temos que pedir perdão ao Pai, no pé da cruz, de joelho no chão. E nós não podemos ser a pessoa sempre pecando, todo dia pecando. Temos que melhorar nosso pecado também. Temos que melhorar. Pecar menos. Ter discernimento até do pecado. Nós temos que ter eu e você. Amém? Para quê? Para que ele conduza eu e você num novo futuro que ele tem para mim e para você. Alexandre, mas você está falando que é graça. E o que é graça então? Vamos lá. A graça é o favor imerecido de Deus. É o amor, é o perdão, é a misericórdia que ele oferece gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Não podemos conquistar a graça por boas obras ou méritos. Ela é um presente de Deus recebido pela fé. A graça é presente de Deus no quê? Pela fé. A gente recebe a graça por quem? Pela fé. E é um presente de Deus para nós. A graça. Só que vai ser recebido por quem? Pela fé. E hoje, a graça nos lembra que Deus nos ama não por causa do que fazemos, mas por causa de quem Ele é. Ela nos perdoa, restaura, transforma e nos capacita a viver uma nova vida em Cristo. Eu e você tem que viver essa vida em Cristo. Perdoar quem tem que perdoar, porque ela vai nos restaurar. A graça vai nos restaurar, vai nos transformar. A graça é Deus restaurando quem falhou, levantando quem caiu, acolhendo quem foi rejeitado e dando esperança a quem acreditava que não tinha mais saída. Olha lá. Às vezes eu e você, nós estamos aqui hoje, mas a gente estava desacreditado de nós mesmos. E estamos aqui. Quem que trouxe nós aqui? A fé e a graça. A fé e a graça nos alcançou e estamos aqui hoje. Ela não aprova o pecado, a graça, mas transforma o pecador, olha lá. Como eu falei, nós pecamos todos os dias e ela transforma eu e você todo dia. A graça nos chama para uma nova vida em Cristo, olha lá. Marcada pelo arrependimento, pela fé e pela obediência. De novo, obediência.
Então, nós temos a graça nos chama para uma nova vida. A graça está chamando você para uma nova vida em quem? Em Cristo. E ela é marcada por quê? Por quem a graça? Pelo arrependimento, pela fé e pela obediência, que eu e você tem que ter todos os dias. Caminhar na fé, ser obediente. Porque nós sabemos que nós temos uma graça em cima de mim e de você. E uma nova vida em quem? Em Cristo. Deixar Cristo habitar em nós. A graça é Deus fazendo por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. Andar pelas nossas próprias forças, um exemplo. Nós não conseguimos andar pelas nossas próprias forças. É a graça de Deus que está agindo sobre mim e você. Pelo quê? Pela obediência e pela fé. Perdoar nossos pecados, olha lá. Restaurar nossa identidade e nos dar uma nova vida em Jesus Cristo, olha lá. Temos que perdoar o pecado todos os dias, eu e você. Para que nossa identidade seja restaurada por Jesus Cristo. E andamos uma nova vida. Que o Pai quer uma nova vida para mim e para você. É pensar como Ele pensava. É agir como Ele agia. A graça é receber de Deus aquilo que nunca poderíamos merecer, mas que Cristo conquistou por nós aonde? Na cruz. Você quer conquista melhor que essa, que levar nossos pecados na cruz? Sem ter pecado. E Ele foi por mim e por você na cruz. Levou todos os nossos pecados, só que ainda nós continuamos pecando. E a graça está falando aqui, ó. Para nós nos arrependermos todos os dias, ser obediente. E a fé. Amém? Então é isso. Explicação de graça. Vamos para a mensagem central do nosso devocional do dia 2 de agosto. Vamos lá então. O escândalo da graça. A graça de Deus é um verdadeiro escândalo para a lógica humana, porque ela escancara o amor divino que excede qualquer cálculo de merecimento. Como declarou C.S. Lewis, enquanto as religiões se baseiam em leis e méritos, somente o cristianismo traz a graça. Esse presente escandaloso, que perdoa o improvável e transforma o improvável, o rei Manassés, o pior dos reis, conhecido por sua idolatria e crimes, encontrou perdão e foi restaurado. Até o rei Manassés, foi restaurado pela graça. A graça escandalosa de Deus é capaz de curar o mais duro dos corações e resgatar até mesmo aqueles que ninguém mais ousaria alcançar. O exemplo de Jean Valjean, um ex-presidiário, acolhido por um bispo, simboliza esse choque de graça. Aquele ato generoso desarmou a sua rebeldia e abriu as portas para uma transformação radical. Até um presidiário, a graça transformou radicalmente. Jean, que merecia condenação, recebeu um ato de amor inesperado, capaz de modificar a sua essência e reescrever a sua história. Para os legalistas, essa graça é incompreensível e provocativa, porque desafia a justiça humana, oferecendo o perdão incondicional de Deus. Em uma sociedade rígida, que exige méritos e punições, a graça divina escandaliza porque perdoa, salva e restaura onde havia apenas destruição. Olha lá onde a graça chega, onde há destruição, para restaurar, perdoar e salvar. Ela não vai chegar onde está tudo bem.
Ela vai chegar onde está o caos. E às vezes o caos está na minha vida e na sua. E a graça vai chegar. Só que nós temos que fazer o quê? Ser obediente, nos arrepender e perdoar. E andar na fé. Jesus encarnou essa graça. Nascendo em uma vida humilde, caminhando entre pecadores, olha lá. Lavando pés, que ele lavou os pés dos discípulos. Tocando leprosos e salvando a mulher adúltera da condenação. Não estava tudo bem com esse pessoal. E ele estava lá. A graça também estava. Ele demonstrou que a graça não elimina a verdade, mas se une a ela em profundidade e poder. Então a graça é um poder no meio do caos. Porque ela vai transformar, ela vai restaurar. O escândalo da graça é que ela se inclina. Não para acomodar o pecado, mas para libertar o pecador. Oferecendo redenção e uma nova identidade. Ela vai restaurar até a identidade do pecador. Essa graça não se esgota e se manifesta abundantemente onde há arrependimento, curando o coração humano e dando acesso a um amor infinito. Olha o poder da graça. Ela vai dar para mim e para você amor infinito, transformação, restauração. Às vezes acontece algo comigo e com você que a gente nem imagina que está acontecendo, é a graça agindo. Do jeito que nós estamos, com pouca fé, com pouco arrependimento, com pouco perdão, ainda a graça nos alcança. Ainda a graça nos alcança, mesmo nessa caminhada minha e sua fraca. Com pouco arrependimento, com pouco perdão, com pouca fé, ainda a graça nos alcança. É isso. Olha aqui o exemplo que deu, ex-presidiário, o rei Manassés. Todos esses são exemplos para mim e para você, que ela restaura. Imagina aquele que está no FBI nos Estados Unidos, pena de morte. A graça restaura aquela pessoa. A graça restaura. Tem documentário. Tem documentário de presidiários de alto escalão, transformado na cadeia. Ele não conseguiu sair da cadeia, mas ele foi transformado lá e está transformando aquelas pessoas lá dentro. Olha o poder da graça onde está. Olha o poder da graça. Ele não vai sair mais da cadeia, prisão perpétua. Só que ele foi transformado lá dentro. E está transformando aquelas pessoas lá dentro. Quem faz isso? É a graça. Ele se permitiu ser transformado, a graça entrou. Arrependeu, perdoou e está transformando o pessoal lá dentro. Eu já vi documentário desse tipo. Até arrepia. Até arrepia esse documentário. É forte. Mas a graça vai além. Ela vai onde está o caos mesmo. Às vezes ela restaurou você. E você nem mesmo acreditava em você mesmo. E ela restaura. Ela transforma. Só que nós temos que ter nossa responsabilidade. Quais são, Alexandre? Nos arrepender dos pecados que nós cometemos todos os dias. Andar na fé e ser obediente. Estou falando de obediência faz uma semana esse devocional meu que eu faço todo dia. Obediência. É só obedecer. É joelho no chão. A gente enfrenta as nossas guerras, nossas batalhas dia a dia, joelho no chão. Joelho no chão. Onde ninguém está vendo. Nós vamos vencer. Nós vencemos até a nossa família de joelho no chão. Nós conseguimos transformar a nossa família de joelho no chão. Porque a nossa oração vai chegar para quem está precisando. Sem eles saberem. É joelho no chão. Todos os dias. Todos os dias. Arrependimento. Amém? Então é isso. Por gentileza, vocês que estão na live, eu quero que vocês
Compartilhe com o maior número de pessoas a live, que alguém vai precisar da live. Obrigado quem está na live agora. Gratidão por todos vocês que estão na live. Quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, que a sua graça escandalosa transforme a minha vida. Que eu entenda a profundidade do seu amor e receba o seu perdão, permitindo que ele me renove por completo. Ensina-me a viver na plenitude da sua graça. Amém. Pode abrir os olhos. Olha, até na nossa oração, para nos ensinar a viver na plenitude da graça dele, do nosso Pai, de Jesus Cristo. E nós temos que entender a profundidade do seu amor, do amor dele por mim e por você. Você quer amor melhor que isso, que ele levou nosso pecado na cruz? Sem ter pecado, ele levou nosso pecado do mundo inteiro na cruz. Foi sacrificado por mim e por você, sem ele ter pecado. Eu e você fomos salvos. Quer graça merecida mais que essa? E eu e você ainda não dá valor para o nosso Pai. Que ele quer só o bem nosso, é só nós obedecer. Ter fé, crer mais, perseverar. É isso, pessoal. Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, Efésios 2, verso 8 a 9. Falou quem? Efésios 2, verso 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, olha lá, pela graça somos salvos. Mediante a fé, olha lá, é a graça e a fé junto. E isto não vem de vós, não vem de mim, de você. É dom de Deus, do nosso Pai, ele já deu para nós. Não de obras, para que ninguém se glorie. A gente não pode se gloriar, toda a honra e toda a glória é para ele. Sempre para ele. O que nós temos hoje é só para nós administrarmos o que ele está dando para mim e para você. Aí eu volto lá na parábola dos talentos. Se nós, eu e você, não sabemos multiplicar e administrar o que ele está nos dando, ele vai dar para quem está multiplicando. É simples isso. O que eu e você tem é nosso perante os olhos humanos, mas não é nosso. É do nosso Pai. Nós temos que ser aqui bons mordomos e administradores do que ele está nos dando. É isso. E toda a honra, e toda a glória, toda a conquista é para ele, não é para mim e para você, é para ele, nosso Pai. Nós só temos que administrar o que ele está nos dando e multiplicar, que nem fala a Bíblia. Multipliqueis, multiplicais. É isso que ela quer de nós, de mim e de você, multiplicar. Ela não quer que a gente diminua e perca o que nós temos. E também não quer que a gente vive na escassez. Ela quer que a gente multiplique o que nós temos perante os olhos humanos, mas quem está dando para nós é nosso Pai. É nosso Pai que está dando nosso emprego, que está dando dinheiro para nós. É tudo ele, vem dele. Nossa capacidade, nossos estudos. Ele que está nos colocando lá para se formar, fazer uma faculdade. Ele que está colocando nós lá, ele que está colocando nós nas mesas. Que eu e você às vezes até não acreditam que nós estamos sentados em mesas. É ele que está nos colocando lá. Porque ele está vendo que nós estamos capacitados para chegar lá. É ele que está dando a direção, ele que está dando as diretrizes para mim e para você. Porque nós temos um propósito aqui. Nós não estamos aqui à toa. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E ele quer que nós se assentemos em mesas mesmo. Para nós transformarmos outras pessoas lá fora. Em outras mesas. Se ele está colocando nós em mesas diferentes, é porque ele quer que nós transformemos essas pessoas que estão ao nosso redor. É isso. É isso. Todos os dias, alguém da live aí senta em mesas diferentes. Por quê? Para você transformar outras pessoas. Porque ele que está colocando você, é o nosso Pai que está colocando. Você não está lá à toa. Amém? Não é obra para que ninguém se glorie. É isso. Nós não podemos ser glorificados. E a explicação desse pedacinho do versículo?
Porque pela graça sois salvos. Paulo deixa claro que a salvação nasce da graça de Deus, olha lá. Do seu favor imerecido para com a humanidade. Hoje, o escândalo da graça é que Deus oferece salvação a pessoas que jamais poderiam merecê-la. Volta naquele presidiário do FBI. Prisão perpétua. Você acha que ele estava desacreditado ou não ali? Mas a graça salvou ele. Aí a fé entrou. E a transformação, restauração. E essa pessoa está transformando as pessoas lá dentro. Ele não vai sair de lá porque é prisão perpétua, mas ele está salvo lá dentro. Ele está fazendo a parte dele lá dentro. Transformando os outros de alto escalão. Trazendo para Deus. Trazendo para a palavra. É isso. E nós, por muito menos, a gente vê um mendigo na rua, a gente vira as costas. Um mendigo, a gente vira as costas. Não acredita que ele tem transformação. É isso. Eu e você tem que acreditar naquelas pessoas também, que estão no caos. É essas pessoas que a gente tem que alcançar, eu e você. É essas pessoas. Olha o que aconteceu em Ribeirão Preto. Olha o caos que estava a cidade. O pessoal foi lá, voluntariamente. É isso que eu e você está precisando fazer. Ajudar a nossa cidade, ajudar o nosso país. O pessoal se levantou e foi lá, fez mutirão. Limpou a cidade para o prefeito. E o prefeito não mandou as pessoas ir lá. Eles foram voluntariamente, viu que a cidade estava um caos, precisava de ajuda. Pessoas parou o serviço, alguns pararam até o serviço deles para ajudar a cidade. Olha que ato bonito, perfeito. Você pensa que pessoas também não estavam com o coração machucado ali? Estava. Só que eles foram também restaurar essas pessoas. Em oração. É isso que eu e você está precisando fazer por nossa cidade. Pelo nosso país. É esse ato. Dependendo do que as pessoas vão fazer. Por olho humano, todo mundo era louco ali. Por os olhos mundanos, tudo é louco. Só que é os loucos que estão dando o primeiro passo. O pessoal se movimentou. E foi lá. Limpou a cidade. Levantou a cidade de novo. Confortou o coração daquelas pessoas. Que perdeu o carro. Às vezes caiu até em casa. As árvores do vendaval que teve. E o pessoal foi confortar o coração daquelas pessoas. Além de limpar a cidade. Olha que ato generoso e bonito. Esse é um exemplo para nós aqui do interior. Eu sou de Barra Bonita. Ribeirão Preto está 2h30 daqui. Olha que ato generoso. Não precisou ninguém falar para eles ir lá. Eles se levantaram e foram. E nós, por muito pouco, vê um mendigo aí na rua, a gente vira as costas. Tem medo de chegar nos mendigos para ajudar, para trazer para Cristo. Vamos refletir mais, pessoal. Deus deu todo o poder para nós, nosso Pai. Deu coragem. Deu tudo. Só que às vezes o inimigo, que é o medo, o meu e seu, não deixa a gente agir. Temos que enfrentar o nosso medo. Nós temos a graça em cima de mim e de você. Temos que se arrepender, temos que chegar com a graça para essas pessoas que estão precisando. Nós somos agente transformador nesse mundo. Um dos propósitos meu e de você é o quê? É resgatar pessoas. É trazer para Cristo. Para o nosso Pai. Para que eles sejam transformados como eu e você fomos transformados também. É isso. Quebrantar o coração deles. É isso que eu e você está aqui. Segundo pedacinho do versículo. De Efésios 2, verso 8 a 9. Por meio da fé. A fé é a resposta do homem ao convite de Deus, olha lá. É a fé. Vou lá em Abraão. Ele andou na fé. Só tinha ele, Deus, mais ninguém.
Não comparamos a salvação, apenas recebemos confiando em Cristo, confiança, arrependimento, com a fé, graça, obediência, para a gente ter a graça do nosso Pai. É isso. Confiança. Hoje, esse pedacinho do versículo, o segundo pedacinho do versículo, a graça está disponível para todos, para mim e para você. Mas é recebida pela fé em Jesus, olha lá. É a fé minha e sua que nós vamos receber. Ela está disponível, mas pela fé minha e sua. Quanto mais fé nós tivermos, mais graça nós vamos ter. Quem crê, deixa de confiar em si mesmo, olha lá. E passa a confiar na obra perfeita da cruz. Tudo é honra e glória para Ele. Nada é meu aqui. Tudo é dele. Eu só estou sendo administrador. Não podemos confiar em nós mesmos. A confiança é dele primeiro. Temos que confiar nele. Porque só ele sabe o que está acontecendo comigo e com você. Terceiro pedacinho do versículo. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom, um presente concedido por Deus, e não algo produzido pelo esforço humano. Não é nada pela minha força e pela sua. A força é tudo dele. Ele que está nos direcionando, ele que está nos dirigindo, ele que está dando estratégia para mim e para você. Vencer dia após dia. Não é vencer o amanhã, é vencer hoje. Hoje nós temos que vencer. Hoje, esse terceiro pedacinho do versículo fala assim: vivemos em uma sociedade que ensina que tudo precisa ser conquistado. Os olhos mundanos, tudo precisa ser conquistado. Quanto mais tem, mais amigo eu tenho. Porém, a maior dádiva da vida eterna não se conquista. Ela é recebida pela graça de Deus. A dádiva dele é a graça. Para mim e para você. Não é o que os olhos estão vendo. Não é, aqui nós não estamos competindo com ninguém. Pelos olhos humanos é competição. Mas por Deus não é competição. Porque Ele sabe o que tem para mim e para você. Quarto pedacinho do versículo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nenhuma pessoa pode dizer que merece a salvação ou que fez algo para conquistá-la. Hoje, o escândalo da graça destrói o orgulho humano. Às vezes é isso que está nos atrapalhando, o meu orgulho, o seu orgulho. Diante da cruz, todos somos igualmente dependentes da misericórdia de Deus, não tem diferença nenhuma minha e sua. Ele não quer saber a roupa que eu e você estão usando. Ele não quer saber o que nós estamos usando para a nossa pele, nada. Ele só quer o nosso coração. Nosso coração para Deus é igual a todos. Todo coração é igual para Deus. Ele não faz diferença de um coração mais bonito e outro mais feio. Para Deus todos os corações são iguais. Do rico, do pobre, do mendigo, da prostituta, do presidiário, da criança que está no orfanato, tudo o coração é igual. O meu e o seu. E o deles também. Para Deus não tem diferença nenhuma. Toda a glória pertence ao Senhor. Toda a conquista minha e sua é glória dele. É glória para ele. Por isso que eu falo, temos que colocar Deus no centro da nossa vida. A ser transformado. E a conclusão? O escândalo da graça é que Deus salva quem não merece e transforma quem crê. Eu e você tem que crer mais. Tem que andar mais na fé, mais obediência, mais perseverança, mais amor com o próximo. É pensar como ele pensava.
Temos que ler mais a Bíblia para nos ser transformados. É pensar como nosso pai pensava, ter compaixão um pelos outros. É tirar o nosso orgulho. É isso. Ajudar as pessoas necessitadas. É isso que ele quer de mim e de você, porque ele ajudou. Ele andou, ajudou. Lavou os pés dos discípulos. Até do traidor ele lavou. O traidor fez tudo que os discípulos faziam, só que no meio dele estava o traidor lá. O traidor fez tudo que os discípulos fizeram. Ele também lavou o pé. Só que ainda foi traído. Quer mais humildade que essa? Você chegar para a pessoa que te odeia ainda, você lavar o pé dela ainda. Humildade, pessoal. Temos que ser mais humilde. Coração mais grato. Gratidão todos os dias também. A graça é um presente que ele nos deu. Aí vem a fé, junto com a graça para fortalecer. Temos que estar fortalecidos na fé todos os dias. Que a graça já está sobre mim e você. Ele já deu. É isso que está falando nosso devocional hoje. E a graça faz escândalo. Como, Alexandre? Ela vai onde que a gente nem possa imaginar. A gente vai na roda daqueles mendigos para transformar ele. É a graça que está nos levando lá. Para agir. É a graça dele. É a nossa fé. Porque nós vamos estar alinhados com o Pai. Você alinhado com o Pai, não tem quem te para. É isso. A explicação nossa de Efésios 2, verso 8 a 9. E a frase final do nosso devocional é o quê? A graça é escandalosa, porque ela perdoa o improvável e restaura o irreparável. Olha lá. Ela perdoa o improvável e restaura o irreparável. Ela me restaurou, ela restaura você também. Eu sou improvável aqui nessa live. Eu não sei nada, eu estou aprendendo a cada dia. E o pouquinho que eu estou aprendendo, estou transbordando a vida de vocês aí. Tenho certeza. Pouquinho que eu sei. Um pouquinho que eu sei. Eu estou explicando para vocês. Devocional aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo JB Carvalho. Do Bispo JB Carvalho. Eu estou transmitindo para vocês. Só esse devocional até agora está me transformando a cada dia. E junto com a Bíblia também. Que esse ano eu estou lendo ela inteira. Até dezembro eu vou ler ela inteira. Eu e minha esposa. Primeiro ano meu que eu vou ler a Bíblia inteira. Primeiro ano. Vai ser esse ano aqui. Junto com esse devocional aqui. Ó. Quer transformação melhor que essa? Um devocional poderoso desse, que é escrito por um bispo, e a Bíblia. É para ser transformado ou não é? É para ser. E o pouquinho que eu sei, eu estou aqui, ó, explicando para vocês do jeito que eu entendo. Pesquisando. Estou aqui. É isso o nosso dever. É isso. Se alimentar da palavra e passar para outras pessoas. Só que nós precisamos se permitir a ser transformado. É o que eu sempre falo. A transformação é individual. Primeiro é eu transformado. Depois minha esposa transformada. Depois os filhos transformados. Para que nossos filhos transbordem na vida de outros filhos. Transbordem na vida dos filhos deles, que estão por vir de geração em geração. É isso. Temos que deixar agir. Deus agir em mim e em você. Temos que deixar ele entrar. Temos que estar sensível ao Espírito Santo. Também. Junto com nossos desafios. Porque nós somos tricotômicos. Um corpo, uma alma e um espírito. Temos que agir na alma também. É isso. Só que precisamos ter nossas responsabilidades também. Precisamos perdoar, precisamos amar, precisamos nos arrepender.
Não podemos viver no pecado sempre. Não podemos. Todo dia nós pecamos, todos os dias temos que arrepender. Todos os dias. É um olhar que você tem, é uma fala que você falou. Esse é o pecado nosso. Às vezes uma fala que você falou e ofendeu a pessoa. Esse é o pecado. Às vezes você fala e nem percebe o que você falou, mas você magoou a pessoa. Você magoou. Um olhar. Até uma escuta que você ouve errado. Às vezes você magoa. Ou às vezes você é magoado também pelo que você ouve. É só o seu coração que vai sentir. E não podemos deixar o coração nos contaminar pelo inimigo. Porque o nosso Pai só quer o nosso coração. E é através dele que nós vamos ser transformados. Renovação da nossa mente. Tudo isso faz parte da caminhada. É isso. E ele só quer o bem para mim e para você. Ele não quer o nosso mal. É isso, pessoal. Quero que você tenha um dia produtivo hoje, abençoado. Quero que ele revista você e sua família, cabeças, plantas dos pés com a armadura que ele nos deu, como fala em Efésios. Quero também que ele blinde você e sua família com o seu sangue, para que nenhum mal possa adentrar em você, onde você estiver em sua casa. Que ele blinde sua casa e vocês também. Amém? Fui.